canção, surpresa, não estava aqui no boletim. Essa música já falou o sermão. Queremos mesmo ver Jesus voltar? Esse é o nosso propósito aqui nesse sábado, estudar mais a palavra de Deus e nos preparar para esse grande dia que está tão perto, tão breve. Hoje é um sábado muito especial, a Gilda comprou essas flores lindas para cada mulher. A programação está voltada para a mulher, mas vocês homens podem permanecer, que tem partes para vocês também aqui. E o sermão hoje vai ser igual o sermão da montanha, não tem hora para acabar e no final vai ter pão. Não, e o pão vai ser multiplicado, vai ser por mim. Deus vai nos dar o pão da vida agora. Amém. Nós oramos tanto hoje, vocês já perceberam? Oramos para pedidos de orações, para as ofertas, o início. E agora vamos mais uma vez pedir a Deus que seja ali conosco, derrame o Espírito Santo sobre nós, para estudar a Tua Palavra. Quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, porque é um poder sobrenatural que tem que agir nos nossos corações, tem que abrir a nossa cabeça para entender. Às vezes eu posso estar falando e vocês não entenderem exatamente como tem que ser, como que Deus falou. Quando eu abrir a Bíblia e estiver lendo, não sou eu que está falando, é Deus que está falando conosco. A mesma palavra que criou o mundo, que falou haja luz, é ela que vai ser lida agora. Essa palavra poderosa. Vamos curvar nossa fronte para uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia tão maravilhoso, estarmos aqui comemorando o Dia da Mulher. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez com propósito. Ajuda-nos a entender este propósito. Por que nos criaste? Por que estamos aqui? Por favor, que a Tua palavra seja aberta em nossos corações. Dá-nos entendimento, que possamos estar com o coração aberto, a mente e toda a nossa alma. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós em abundância, Senhor. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Rogamos a Ti, porque precisamos dele para compreender a Tua palavra. Esteja em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, uma coisa interessante. Quando nós nascemos, nós não escolhemos nascer homem ou mulher. Tem certas coisas que não cabe a nós decidirmos. Pense bem, quando você se deu com gente, você já tinha nascido uma família e um país, e já homem ou mulher. Isso foi escolha de Deus, é um propósito de Deus, acredite nisso. Até mesmo você nascer nessa época é um propósito de Deus. Você não nasceu lá no começo, na época de Adão, de Noé, de Daniel, dos apóstolos. Foi agora. Agora você está aqui nesse mundo. Por quê? Você já parou para pensar? Por que eu nasci agora? Na pior época do mundo. Na pior época da história. Mas a mais gloriosa, porque é a mais próxima da volta de Jesus. Jesus tem um propósito para nós. E é isso que nós vamos estudar essa manhã. Eu peço que a cada um abrem seus corações, peguem a Bíblia que nós vamos ler, e quando você lê a Bíblia junto comigo, você vai sentir Deus falando no seu coração, para a gente sair daqui com o coração cheio, a alma transbordando, muita alegria para sermos vitoriosos. Nós não escolhemos nascer nem mulheres e nem nessa época. A gente tem que desmistificar algumas coisas, principalmente entre nós cristãos. Satanás tem atacado muito a mulher, muito mesmo. Se vocês observarem, existe discriminação contra crianças, mas não em todos os lugares do mundo. Este país, por exemplo, protege as crianças, tem leis para protegê-las. Existem países em que os idosos são discriminados, não em todos. Existem lugares em que os negros são discriminados, há preconceito, mas não são em todos os lugares do mundo. Mas as mulheres têm preconceito e são discriminadas em todos os lugares desse mundo. Em todos os países, em todas as culturas, existe discriminação contra as mulheres, violência contra as mulheres. Por que o diabo tem atacado tanto as mulheres? Vamos estudar um pouco isso com a Bíblia. Pensa bem, foram criadas umas frases horríveis, né? Que qualquer um pode completar aqui. No lugar de mulher, se mulher no volante,
Irmãos, nós cristãos não devemos falar essas coisas. Mas o mundo lá fora quer colocar a mulher lá embaixo. A leitura bíblica hoje, que a Maria leu, eu quero que vocês me acompanhem novamente. Abram a Bíblia em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Vamos ler a criação de Deus. Por que Deus criou a mulher? Veja bem, Deus tinha criado tudo até o 6º dia e criou Adão. E ele viu que não era bom que Adão ficasse só. Adão sentia falta da mulher mesmo antes dela ter sido criada. Como ele podia sentir falta? Ele viu que precisava de alguma coisa. Então Deus, vamos ler aqui, ó, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Essa minha Bíblia, na versão Almeida Revista atualizada, ele fala auxiliadora. Deus fez a nós, mulheres, para vocês, homens, como auxiliadora. Nós somos o seu braço direito. É para o homem caminhar com a mulher. Há um propósito nisso. Vamos agora para o versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Linda descrição da mulher que Deus fez. Uma mulher linda, entregou para Adão de presente. Adão, essa aqui é a sua companheira. Adão se apaixonou por ela, ficou maravilhado. Senhor, mas que presente maravilhoso que o Senhor tem me dado. Olha, Adão, mas eu vou te dar alguns conselhos. Não sai de perto dela. Todos aqueles conselhos que um Deus maravilhoso podia dar para o primeiro casal que ele criou, ele deu. Ele falou assim: vocês vão andar juntos, vocês vão se completar um ao outro, tenham respeito mútuo, amem um ao outro, em todos os conselhos. Mas nós já conhecemos a história. O diabo, que usou uma serpente, que era o animal mais bonito no Éden, fez com que Eva caísse em pecado. Vamos pensar, por que o diabo pensou em usar Eva e não Adão? Por que não foi lá na Adão? Muitos falam, porque a mulher é mais fácil de enganar, ou mais frágil, ou mais bobinha. Nossa, que feio isso, né? Mas vamos pensar, será que é isso mesmo? O diabo tinha um plano tão perfeito, ele queria ser Deus, vocês sabem, e ele precisava de um reino. Para ser Deus ele precisava de anjo, então ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Ele precisava de um reino, ele foi em todos os outros reinos que Deus tinha criado e não conseguiu que eles caíssem. Então ele veio aqui para a terra, estudou o casal, ficou olhando o casal e falou assim: sabe de uma coisa? Não vou mandar nenhum dos meus anjos ir lá fazer esse meu plano. Eu mesmo vou executar, eu mesmo vou fazer, eu vou usar a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher tem o poder de convencer o homem. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. A mulher tem o poder de convencimento. Ia ser fácil. Do que ele enganasse a Eva, o plano dele, a porcentagem de dar certo seria muito maior. Porque se Adão fosse enganado e chegasse para Eva, vamos comer. Existe a possibilidade de nós, mulheres, vai falar assim: não, peraí, não é bem assim, não posso, não vou fazer, não, porque você vai. A mulher ama de todo o coração, mas o homem, quando ama, ele ama de verdade. E ele chega até a ser bobo, de tudo que ele ama, tudo que a mulher faz, ele pede. Peraí que vocês vão ver. Salomão falou isso na Bíblia, eu vou mostrar para vocês. E olha que Salomão entendia de mulher. Ele só teve 700 princesas e 300 concubinas. O homem mais inteligente, o rei mais sábio. Mas antes disso eu vou mostrar umas diferencinhas aqui das mulheres. Algumas coisas do dia a dia. Vamos supor, se a Débora, a Silvana, a Luciana vão almoçar juntas e estão lá reunidas, aquele grupo de mulheres, como que elas chamam uma a outra? Ai, Sil, Lu, queridinho, né? Os homens se reúnem eles para almoçar, tá lá o Leonardo, o Enio e tal, vai chamar um de: oi, cabeção, e aí, gente boa, e aí, chuteira e tal, esses apelidos. Os homens, no banheiro, se vocês entrarem, eles têm 6 itens: um pente, um shampoo, uma pasta de dente, uma escova de dente e uma toalha. Aí deu até 5. Mulher tem 756, os homens eram tudo aquilo que não sabe metade para que serve. Numa discussão,
uma mulher, ela tem a última palavra. Porque se o homem falar mais alguma coisa depois disso, é uma nova discussão. O futuro. Uma mulher, ela se preocupa com o futuro, até que ela encontra um marido. Pronto, está resolvido. Um homem, ele nunca se preocupa com o futuro, até que ele encontra uma mulher. Mudanças. Uma mulher, ela casa com um homem esperando que ele mude. Ele vai mudar, ele tem esse dever, mas ele vai mudar. O homem, ele casa com a mulher esperando que ela não muda, mas ela muda. Essas são algumas coisas. E Deus criou a mulher para ela ser a sua companheira, homens. Para ser sua auxiliadora. Adão significa homem. Ele sentiu falta da mulher antes que ela viesse ao mundo. Então, o diabo usou a Eva e Eva conseguiu enganar Adão. Rapidamente ele viu, nossa, quando relata na Bíblia que ela estava nua, que viu a nudez deles, é destituir da justiça de Deus. Aquele brilho quando você anda com Deus. Moisés, quando subia no Monte Sião e falava com Deus, o rosto dele é tão iluminado que as pessoas chegam a se afastar e se assustavam. A pessoa, quando está na presença de Deus, ela ilumina. Deus tem a sua justiça. É essa vestidura que Ele vai nos dar quando formos para o céu. A vestidura da justiça. Todos estarão vestidos com essa justiça. Vamos ler aqui o que eu falei para vocês do rei Salomão, o que ele falou de mulher. Provérbios, capítulo 7. Abra a Bíblia. Em Provérbios, capítulo 7. Vamos ver o verso 10 de Provérbios, capítulo 7. A mulher tem esse dom. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Tudo que nós temos. Você tem uma voz maravilhosa. Ou você vai cantar para Deus e louvá-lo, ou você vai cantar para o outro. São dois senhores que nós conhecemos nesse mundo. A mulher também. Deus, quando criou ela com todas essas qualidades. Óbvio, para ser usada para Deus. Se nós não usarmos, o outro vai tomar conta. Olha o que o Salomão disse. Provérbios capítulo 7, no versículo 10, está escrito assim: Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Ela é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Salomão aqui está falando de uma mulher adúltera. Tem várias lições que nós podemos tirar disso aqui. Aí, para vocês verem como o diabo já sabia que a mulher tinha certos poderes sobre os homens, leia o versículo 22 agora, do 7, no capítulo 7, pula para o 22. E ele, depois que a mulher fez tudo aquilo, seduziu o homem estava passando, ela jogou tudo que ela pode para cima dele. O que aconteceu no 22? E ele, num instante, a segue, como boi que vai para o matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Custou a vida deles. Agora vocês vão pensar assim, se a Eva não tivesse comido, mas não é bem assim. E se a Eva tivesse comido e o Adão não tivesse aceitado? Se o plano do diabo não tinha dado certo e ela não convenceu Adão, o que Deus faria com Eva? Vocês já pararam para pensar nisso? Só Eva tinha comido a maçã, só Eva desobedeceu a Deus. O que Deus faria com Eva? Matava e fazia outra mulher para Adão? Provavelmente a gente pensa isso, né? Ou castigava só ela, expulsava só ela e depois fazia outra mulher. Não matava, não deixava que a consequência do pecado, que o salário do pecado é a morte, com o tempo ela morreria. Não, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus morreria só por Eva. Ele viria aqui e faria tudo o que ele fez, o mesmo sacrifício só para Eva. Deus não descarta pessoas. Quando nós erramos, quando nós pecamos, dobre o seu joelho e peça perdão. Deus vai te ouvir. Deus tem esperança até o último dia de que nós vamos nos converter, que nós vamos aceitar. Todas as pessoas que estão ainda com a porta da graça aberta, estão ainda com a graça. Todas podem ser salvas. Então, por que vamos, nós chamamos aqui. Abram a Bíblia agora. Eu vou falar sobre mulher, né? As mulheres da Bíblia. Mas eu vou contar uma história aqui de uma mulher. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 17. Não sei se vocês já viram
essa parte da Bíblia sobre mulher. Irmãos, o que eu vou falar, tirar de lição disso aqui, é uma lição para todos nós. Uma lição principalmente para mim. Quando eu estudo isso aqui, eu clamo a Deus, eu oro todos os dias: Senhor, é isso que eu quero, me ajuda. Eu estou passando para vocês o que eu sinto de coração e o que eu sei que cada uma de vocês querem. A gente não está aqui à toa, nós viemos aqui nesse sábado honrados pelo Espírito Santo, ajudados pelo Espírito Santo. A gente veio aqui encher nosso coração, não foi à toa. Eu não estou falando, essas coisas que nós vamos estudar agora é uma doutrina um pouco dura, mas é uma doutrina verdadeira. É que nós precisamos, para agora, abra a Bíblia em Lucas capítulo 17. Leiam comigo o versículo 26 em diante. Vamos ler o 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio um dilúvio e destruiu a todos. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui, Jesus estava falando para os seus discípulos sobre o seu reino, quando estivesse perto da sua vinda. Por que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló? Ele podia falar, lembrai-vos de Sara, teve uma história bonita, de Rebeca, Abigail, tantas mulheres de fé na Bíblia, tantas mulheres que acreditaram. Mas Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele falou para os seus discípulos. Se vocês lerem nos primeiros versículos, está falando que ele chamou os seus discípulos e falou isso. Se Jesus hoje estivesse aqui presente, ele falaria para o seu povo. Isso não é lembrai-vos para um povo lá fora que nem conhece Ló e não sabe da história. É para nós, aqui no caso, adventistas dos sétimos dias. Então vamos pensar por que ele falou. A mulher de Ló não fala na Bíblia qual é o nome dela, só fala que é a mulher de Ló. Irmãs queridas da igreja, nós somos os sustentáculos da igreja. A igreja, ela vai muito bem quando as mulheres vão bem. Geralmente, toda igreja tem mais mulher do que homem. Quase todo lugar do mundo, salvo talvez o presídio, tem mais homem que mulher. Deus vai usar a mulher para destruir o diabo, porque na Bíblia, mulher também significa igreja. E nós sabemos que da última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, é que vai ser a igreja vencedora, de onde vai ser tiradas as primícias, os 144 mil, que vão ser trasladados para o céu sem ver a morte. Na experiência que nós vimos aí, então a mulher tem muita capacidade para influenciar o marido, para influenciar as pessoas. A mulher de Ló, ela vivia do lado de um homem religioso. Ló era sobrinho de Abraão. A mulher de Ló teve os melhores privilégios que uma mulher pode ter. Era um homem rico. Ela ouviu da boca de Abraão vários sermões, os melhores sermões que ela podia ouvir. Aquele sacrifício que eles faziam diário, de matar um cordeiro, que significava a vinda de Jesus, que ia morrer por nós, ela sabia o significado. Quando Ló decidiu ir para aquela cidade, foi a mulher dele que influenciou a vão para aquela cidade, e eles foram para aquela cidade. Ela teve um peso enorme na vida de Ló, em relação à decisão do cuidado dos filhos, da cidade onde vai morar, tudo isso que nós temos que fazer hoje, como mulheres, do lado do nosso marido. Dizem que sempre atrás de um grande homem, uma grande mulher. Aprendeu a conviver com tudo isso, mas isso para ela era formalismo. A igreja, ouvir os sermões, vir na igreja aos sábados, era só aquilo. Durante a semana, acabou. Ela tinha muito dinheiro, Ló tinha muitos bens, a Bíblia conta. O que ela provavelmente fazia durante a semana? Vivia uma vida fútil.
comprava joias, conversava com as amigas sobre moda, roupa, sapato, ia no shopping, tudo que o mundo oferece. O que Salomão diz? Ilusão, pura ilusão. Deixa eu te dizer uma frase para a gente refletir. Escuta, tem algumas passagens bíblicas, algumas frases e também algumas citações de Ellen White que depois, se vocês quiserem tomar nota, quem quiser anotar, eu posso passar depois. A ociosidade e a riqueza tornam endurecidos o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. Ouviram, irmãos? A ociosidade e a riqueza, elas podem endurecer o seu coração. O coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado pela tristeza. Ela teve o privilégio de viver com aquele marido, mas a mera possessão de privilégios não salva ninguém. Não são os privilégios que vão nos salvar. Não é você poder vir na igreja e falar assim, eu vou lá porque fulano vai pregar e aquele prega bem. Os meios de comunicação que nós temos, Hope Channel, TV Novo Tempo, em todos os lugares do mundo, as melhores cantores e conjunto, aquele conjunto é tão bonito. Não são esses privilégios. Pensa bem, quando te tirar tudo disso, você continua uma adventista do sétimo dia? Quando você não puder mais vir na Bíblia, vir na igreja, que não vai ter mais a liberdade religiosa, quando você não puder mais comprar nem vender, nesse dia que tiraram isso de você, você continua adventista do sétimo dia? Ou são os privilégios que nos fazem vir aqui? Como diz, tá muito bom, tem uma vida social, ali tem uma vida religiosa ali com os meus amigos. Preste atenção como alguns estão vivendo. Deles um cônjuge crente, amizades cristãs, um patrão crente, e se tira isso, continuam? O que vai acontecer com a gente se tira os nossos privilégios? A única coisa que nos salva é a graça de Jesus Cristo, é o Espírito Santo, não são os privilégios. Vocês querem ver um exemplo? Joabe. Quem que foi Joabe? Capitão da guarda de Davi. Lê a história dele, perdido. E ele teve muito privilégio. Quem era Geazi? Servo de Eliseu. Grande Eliseu. Eliseu foi um grande profeta. Estuda a vida de Eliseu. Perdido. Judas, discípulo de Jesus, perdido. Demas, companheiro de Paulo. Ló teve uma mulher incrédula e mundana, e ela era adventista. Nossa tendência é conservar as coisas aqui desse mundo e esquecer da vida por vir. Todos esses que tiveram privilégio nos ensinam que não precisamos de privilégio para ser salvos, mas de Jesus, olhar para Jesus, caminhar com Jesus. O mesmo fogo que derrete a cera, ele endurece o barro. Se hoje você está ouvindo isso e não resolver fazer nada, da próxima vez será menos ainda. Não endureça o coração. Coração que fica familiarizado com a verdade. Você vem aqui na igreja e você escuta e você, eu sei que isso não pode fazer. Eu sei que eu tenho que me preparar. Mas você não faz nada. É uma familiaridade estéril, não produz fruto. Não tem o fruto do Espírito Santo. Como que nós podemos aproveitar nossos privilégios que nós temos aqui, por exemplo, hoje? Colocar tudo na mão de Deus. Deus vai usá-lo com gratidão. Vai usar o seu tempo. Vai usar o seu dom, o seu talento, o seu dinheiro. Tudo entrega no altar de sacrifício vivo a Cristo. Esse é o sacrifício que Paulo falava. Sacrifício vivo de hoje é você com consciência e orientado, sem emoções assim, agora eu estou emocionado, isso me tocou, eu vou chorar. Chorar e emoção não significa a presença do Espírito Santo. Deus quer uma coisa inteligente e racional. Ofereça para Cristo o que você tem. Senhor, o que eu tenho é isso. Use-me conforme a tua vontade. Para quê? Para sermos luz ao mundo lá fora e levarmos muitos aos pés de Cristo, porque a hora está acabando. Quando Jesus expulsou aqueles demônios daquele homem que estava cheio de demônios, que eles foram lá numa manada de porcos,
um dos demônios falou assim: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Ainda não é tempo. O diabo sabe que o tempo dele vai acabar. O próprio diabo sabe, os anjos dele. Eles sabem que aqui nessa terra tem um tempo determinado e que vai acabar esse tempo. Tudo o que ele pode fazer para nos alcançar, seja as coisas desse mundo, seja as nossas preocupações, ele vai usar. Irmãos, ser membros de igreja não nos garante a salvação. O nosso nome não tem que estar registrado aqui na igreja, tem que estar registrado lá, no livro do Cordeiro da vida. Fingir ser um cristão não vai nos ajudar. Ter outros deuses diante de Deus. Antigamente, os deuses poderiam ser as estátuas. Hoje, quem é o nosso Deus? É um artista de televisão? É uma marca famosa de roupa? É aquele programa de televisão que você coloca em primeiro lugar antes de Deus? Eu não posso ler a Bíblia agora porque está passando minha novela favorita, meu filme, meu seriado, sei lá o quê, e aí não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ler o Espírito de Profecia, e muito menos para orar. E o tempo está passando, a hora da porta da graça vai se fechar, e onde nós estávamos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem disse foi Jesus. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Foi dada essa advertência para os discípulos. Irmãos, se vocês quiserem saber mais sobre essa história da mulher de Ló, leia no livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 14. Não é um capítulo muito grande, não vai dar tempo hoje, claro, de ler aqui. Leia Patriarcas e Profetas, capítulo 14, lá está escrito a destruição de Sodoma. Peguei um trechinho para ler para vocês. Ló também teve uma pequena influência na decisão da mulher dele, porque quando o anjo chegou lá, ele demorou um pouco, falou assim, espera um pouquinho, e foi lá atrás dos filhos, que já estavam perdidos, não aceitaram, e nessa demora, ela ficou cambaleando, pensando nas coisas que ela tinha. Veja bem o que está escrito na página 109 desse livro, Patriarcas e Profetas, do capítulo 14, vocês vão ler depois. A hesitação e a demora dele, no caso de Ló, fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração se apegava a Sodoma, e ela pereceu com Sodoma. Ela rebelara-se contra Deus, porque os seus juízos envolviam a ruína das suas posses e dos seus filhos, posto que tão grandemente favorecida, ao ser chamada pela ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que ela tinha levado anos para acumular tinha que ser deixada para a destruição. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente ela olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Seu pecado mostrou ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouca gratidão sentira. Ela não percebeu, gente, que ali estava a salvação. O anjo pegou na mão dela. Quantas pessoas aqui já viram anjo? A mulher de Ló teve a oportunidade de ver, sentar. Ele entrou dentro da casa dela, sentou com ela, conversou com ela. Depois pegou na mão dela, tirou da cidade. Mas o coração dela estava as posses que ela tinha, o carro que ela tinha novo, a casa dela era muito bonita. Tudo que ela estava deixando ali ia ser destruído. Ela não olhou, ela foi advertida pelo anjo, por Deus, não olhe para trás. E ela olhou e se transformou nessa estátua de sal. Triste história na Bíblia, não vimos uma igual, uma desse tipo. Nessa página 110 do mesmo capítulo, vou virando a página, diz que o nosso Redentor do mundo, ele declara que há maiores pecados do que aqueles de Sodoma e Gomorra. Sabe quais são? Os que ouvem o convite do Evangelho, chamando os pecadores para o arrependimento e não atendem. Esses, eles são mais culpados perante Deus do que os moradores lá do Vale de Sidim. E ainda maior é o pecado daqueles que professam conhecer a Deus, guardam os seus mandamentos, mas na sua vida diária negam a Cristo. No dia a dia, se você encontrar com essas pessoas, você jamais falaria que ela é uma adventista do sétimo dia, está vivendo como o mundo, as preocupações dela são como o mundo. Mal ela se lembra que Jesus está perto de voltar. A luz da advertência do Salvador, a sorte de Sodoma é um aviso solene, não simplesmente para os que são culpados do pecado declarado, mas todos que têm pouca conta a luz e os privilégios enviados por céu. Nós temos privilégio. A gente não
não há de negar, não há igreja com mais luz do que essa. Um espírito de profecia. Deus levanta seus profetas para cada tempo que precisa. Na época que ele precisou dos profetas João, Abacuque, Malaquias, os pequenos profetas, os grandes profetas, ele levantou. Para a nossa época, para a nossa igreja, ele levantou uma profetisa, Ellen White. Leiam os livros dela, se prepare para a volta de Jesus. Para cada igreja, para cada época há o seu profeta. Ela é a nossa profetisa, que nos ajuda. Veja bem, sempre há uma saída. Deus arruma uma saída para escaparmos e salvar nossa vida. Assim foi nos dias de Noé, a arca e 8 pessoas, lembram? Assim nos dias de Ló. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém. E assim vai ser nos nossos dias. De novo, se ouve a voz de Deus, uma mensagem de advertência, mandando o seu povo, separa-se da iniquidade. A mensagem angélica. Sai dela, povo meu. O sábio, esse aqui eu não vou pedir para a gente abrir a Bíblia e ler esse versículo, mas se quiserem anotar, o sábio Salomão, em Provérbios 23, ele fala assim: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. No Provérbios 15, 27, ele diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas, esse viverá. E Paulo, para complementar, em 1 Timóteo 6, 9, ele diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. E ele complementa em Romanos 8, 18, dizendo assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Irmãos, se a gente se deleitasse mais, imaginar o que Deus tem preparado para nós, o que é a Nova Jerusalém. Aqui na Bíblia está descrevendo, dividindo a visão de João, como ele viu Jerusalém. É a coisa mais linda, que olhos, a linguagem diz que olhos humanos, o que nós já vimos de mais bonito nessa face da terra não se compara ao céu. Isso é que nós temos que perder nosso tempo pensando nisso. A glória de Deus vai ser tão linda. Você viver uma vida eterna que não se compara a nada nesse mundo. Mulheres, Deus nos criou para sermos abençoadas, para sermos instrumentos na sua mão neste mundo. Aceite o desafio para a sua vida, como Maria, uma jovem tão novinha, foi a mãe de Jesus. Cuide da sua saúde e tenha graça para chegar diante do rei, como Esther fez. Esther intercedeu pelo seu povo. Interceda. Orem pelos seus esposos. Se tem alguma coisa ruim que está acontecendo, dobre o seu joelho e ore: Senhor, meu marido faz isso, faz aquilo, o Senhor conhece, mas Senhor, ele é um servo seu. Porque se nós víssemos o mundo espiritual que nos cerca, os anjos maus, eles estão ali querendo fazer com que as pessoas próximas, as pessoas que você conhece, quando elas fazem alguma maldade, pensa que ali tem os diabos atentando. Tudo bem que às vezes a pessoa possa até estar condescendendo com isso e aceitando. Agora pensa bem, se ela está sendo usada pelo inimigo e ela não tem visão disso, e ela está fazendo maldade, se você não orar por seu marido, pelos seus filhos, quem vai fazer isso? Essa é a pergunta. É você. Sou eu que tenho que orar pelo meu esposo, sou eu que tenho que dobrar o meu joelho e orar pelos meus filhos e clamar por eles. Irmãos, eu já contei aqui, já dei o meu testemunho. Vocês podem ter certeza absoluta que hoje eu estou aqui na frente dessa igreja falando com vocês, porque a minha mãe, as minhas irmãs e várias pessoas oraram por mim. Foram muitas as pessoas. Eu sou testemunha de que a oração tem poder. Orem, clamem a Deus, chorem e gemem, porque os filhos de vocês podem ser salvos. O marido de vocês podem ser salvos. Quem vocês amam, se vocês amam, orem, porque o galardão é tão maravilhoso. Para se perder tão pouco aqui na terra, Deus nos disse que vai dar força. Se você não tem, ore, suplique por eles. O inimigo está usando
essas pessoas. E às vezes você pensa assim, isso aí não tem mais jeito, eu não vou orar mais não. Isso aí já fez o caminho dele, foi ele que decidiu. Irmãos, não foi ele que decidiu. O diabo está tentando. Eu não queria mais ser crente, de jeito nenhum. Eu passei 20 anos longe da igreja. Não gostava nem de falar de religião para mim. Quando vinha na minha casa falar alguma coisa, eu falava, ela vem de novo falando. Eu não quero ouvir. Eu não sei nem como eu ouvi. Eu não sei nem explicar o que aconteceu. Que de uma hora, assim, que Deus achou, o Espírito Santo tocou no meu coração de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Meus olhos foram abertos. Eu falei, o que eu estou fazendo? Jesus vai voltar. E é isso aqui. Quanto que a gente vive nesse mundo? 100 anos se viver muito, mas os 80 para frente é só doença, só pestilência, só coisa ruim. E aí a gente quer agarrar o mundo, eu vou aproveitar. Deus não é ruim. Quando Deus fala para você não fazer certas coisas, é para o nosso bem. Mas tem mais. Abigail foi uma mulher formosa, sensata. Ela contornou as dificuldades. Lembra de Abigail? Aquela mulher que Davi e os seus soldados passaram por lá, estavam com fome, pediu comida para o marido dela, ele não quis dar. Davi ficou muito bravo, ia matar todo mundo. Abigail correu, contornou a situação. É tão linda essa história, vamos ler. Eu não ia ler esse tema, mas vai dar tempo. Samuel, abra a Bíblia em 1 Samuel. O que Davi fala para essa mulher, Abigail? Sejamos uma mulher como essa, uma mulher sensata, inteligente, que usou a sabedoria para contornar uma situação muito difícil. Se a gente for ver, é uma situação praticamente perdida. Mas olha só como foi. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23. Leia o versículo 23. O que aconteceu aqui, ó? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe os pés e disse: Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber como Nabal, porque o que significa o nome dele é: Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não ouvi os moços do meu senhor que enviaste. Pula para o versículo 32. Olha só o que uma mulher sábia faz. Então, Davi disse a Abigail: Bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita sejas tu mesma, porque hoje me tolhestes de derramar sangue e que por minha própria mão me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vier ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e ela atendi. Uma mulher que salvou toda a sua casa e ainda todos os seus servos, todos os seus soldados. Tire os olhos das circunstâncias, olhe para Deus e siga como Ruth fez. Ele mudará a trajetória de sua vida e vai lhe dar a coroa da vida. Só aceite de Deus ser o seu juiz, buscando nele o perdão para uma nova vida, como Maria Madalena. Dessa forma, você estará pronta para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que é ser abençoada nas mãos de Deus, exercendo seu papel de mulher. Se a gente se envolver nessa obra de orar, nessa obra do Ministério da Mulher que ajuda a tomar conta, procure saber o que você pode fazer por isso. Você não vai estar ajudando só as outras pessoas, você vai estar se salvando. Talvez uma obra dessa que Deus coloca na sua vida é para a sua própria salvação. O amor e a compaixão pelas almas que em Cristo morreu afastaria os pensamentos nossos egoístas e os nossos desejos também egoístas. Nós devemos nos respeitar, cultive respeito por você mesmo, porque você é uma propriedade adquirida por Deus. Como eu disse, se só Eva tivesse pecado, Jesus teria vindo e morrido só por ela. Jesus pagou um alto preço por você. Você é uma propriedade de Deus. Faça o bem se você quiser ser lembrada, com carinho pelos outros. Viva para ser uma bênção a todos que entrem em contato, onde você estiver.
Jesus, Ele mantém a mão sobre você. Jesus não permitirá que o inimigo te vença. Ele vai te dar vitória. Ele tem virtude e tem a justiça. Coisa que, se olharmos para nós mesmos, vamos nos desesperar, porque não temos. Mas peça a Deus e Ele dará. Não dê ouvidos às mentiras do Satanás. Conte as bênçãos que Deus te deu. Colhe as rosas, os lírios, os cravos. Fale da promessa de Deus. Fale acerca da fé. Fale daquilo que você acredita. Fale isso para as pessoas. Repita para você mesmo. Conte isso para os seus filhos. Ele é só a minha e a sua única esperança. Todos nós temos tremendas lutas para nos desanimar. Mas se agarrarmos nas mãos de Deus e todos os dias buscar a Ele, nós vamos ganhar, porque Jesus já é o vencedor. Mulheres, não olhem para si mesma. Olhe para fora de si. Olhe para Jesus. Fale do seu amor e da sua bondade. Irmãos, agora, finalizando, eu faço um apelo para toda a igreja. Agora os homens entram também. Os homens entram agora também na história aqui. Nós somos a última igreja. A igreja de Laodiceia. As igrejas anteriores, a penúltima de Filadélfia, por exemplo, falava muito do amor de Jesus, pregava muito de Jesus. O pastor Milhão, ele prega muito do amor de Jesus, ele pregava muito mais antigamente desse amor. A gente ainda deve falar desse amor, mas nós estamos na igreja de Filadélfia. Agora é a hora, nós estamos na igreja de Laodiceia, a última igreja, a sétima. É dessa igreja que Deus vai tirar as suas primícias. Veja bem, depois de mais de 6 mil anos, um pouco mais de 6 mil anos de pecado, de decadência, dessa geração mais fraca, no termo que tem mais doença, que menos vive, que se a gente acha que a gente é inteligente, a gente não é nada. Se você imaginar como Adão era, ele que recebeu as instruções direto de Deus, e a história da humanidade, ela só vem caindo. Dessa pior geração, Deus vai colher a primícia e vai mostrar para todos os reinos, e principalmente para Satanás, que falou que Deus não é justo. Ele vai falar assim, aqui, do pior eu tirei o melhor, do que ninguém dava nada, dessa igreja, e ele vai tirar os 144 mil, e esses são os que vão ficar perto do Cordeiro, viver lá no céu, o mais próximo. Todos, quando você chegar no céu, você pensa assim, nossa, quando eu chegar lá eu quero ver Moisés, eu quero conhecer Daniel, eu quero conhecer tantos da Bíblia. São eles que vão querer conhecer. Eles vão vir louco, cadê aquele povo, aquele do último tempo, do último momento, aqueles que aguentaram as perseguições, a grande tribulação, aquele povo, né? Por enquanto nós vamos ser os menores lá no céu, porque todos eles já eram maiores. Cadê eles? Eu quero conhecê-los. Todos nós vamos viajar 7 dias durante todos viajando em todos os planetas, em todos os mundos, até chegarmos na Nova Jerusalém. Todos vão estar cantando com Jesus e glorificando. É desse povo caído, dessa geração degenerada, que Jesus vai colher suas primícias e mostrar para Satanás que ele estava errado. Um texto para enchermos nossos corações e imaginarmos essa cena. Abram a Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse 7, irmãos, tem uma mensagem tão bonita, nos referindo a nós, ao povo dos últimos dias. Apocalipse capítulo 7, no versículo 13, me acompanhe, por favor. Apocalipse 7, 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor alguma. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus vai nos enxugar toda a lágrima. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de nós. Tem um hino tão bonito
que eu até pedi para eles colocarem aqui, que nós vamos hoje finalizar em pé, cantando esse hino. É um hino que fala dessa condição nossa, laodiceana, essa condição morna, que às vezes tem dias que a gente não sabe nem dizer, não tem motivação, a gente sente uma dor sem fim, a gente não sabe nem dizer a razão, mas ainda conseguimos a Jesus buscar, os joelhos dobrar e orar, perante Deus, me inclinar e chorar, abrir meu coração. Eu já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, eu irei sair e de meu Jesus eu vou falar. Eu sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro eu vou proclamar que Jesus vai voltar. Vamos cantar, irmãos? Levante todos, vamos cantar com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Paulinho, você coloca pra gente esse hino, por favor? Depois nós vamos orar. Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. Não perca o foco. Não deixe que as preocupações do mundo te tirem disso. Todos os dias, com os pés na terra e os olhos no céu, firmes. Falem de Jesus para as outras pessoas. Quando a gente fala, é a nossa fé que está fortalecendo. Quando você estuda a Bíblia com alguém, você está aprendendo. Faça isso todos os dias. Não esqueça o porquê que você está aqui. O porquê que você é um adventista do 7º dia. E porquê que você aceitou a Jesus. E eu não sei cantar de cor. Paulinho, conseguiu? Quero ouvir a voz. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Enquanto cantamos, e assim, nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos. Orar comigo? Vem, Gabriela, vem, Deus. Vamos orar junto aqui? Deus me inclina a chorar e abrir o meu corpo. Quem sentiu o desejo, vem chorar. E abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor vai voltar. Sabemos que vai voltar em breve, Senhor. Só resta para nós esperarmos, confiantes
e com força, Senhor, que precisamos que venha de Ti. Segure a nossa mão, não desista de nós, por favor. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. A cada dia nos fortaleça. Não deixe nos esquecermos que o Senhor está perto para voltar. Nós queremos caminhar no caminho estreito, o caminho que o Senhor trilhou para nós, para chegarmos ao Teu reino. Fortaleça cada um que está aqui presente. Enche o nosso coração. Não deixe nos esquecer. Em breve o Senhor vai voltar. E que sejamos mensageiros desse amor a todo mundo, a todo povo, a todo reino e toda nação. E então Jesus virá. Fica conosco, abençoa o pão agora que vamos dividir, o alimento nosso físico. Fica com cada um nesse sábado, em nome de Jesus. Amém.